Olá, bem-vindas, bem-vindos ao nosso Saúde em Movimento, um programa produzido pelo Transmontano Saúde para levar informação de saúde e qualidade de vida para você. Com uma história de mais de 93 anos, continuamos promovendo saúde em todos os níveis, oferecendo acesso aos melhores serviços médicos aqui na nossa região, com a rede de hospitais IGESP e o IMD Medicina Diagnóstica. O compromisso do Transmontano vai além. Aqui a gente vai ter dicas e orientações sobre saúde e atividade física e também curiosidades sobre os esportes que estão fazendo a diferença nas praias, nas quadras e em cada cantinho da nossa Baixada Santista. Não importa a modalidade, falou em movimento em prol da saúde, a gente vai mostrar aqui. E se você conhece alguma iniciativa independente, seja qual for a modalidade, conta pra gente. Estamos em outubro, mês da conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Dados do INCA indicam que as chances de cura podem chegar a 90% quando a doença é tratada no início. Hoje a gente vai mostrar a história da Jeane, associada a Transmontano há mais de 6 anos. Ela tem uma linda história de luta contra o câncer e foi com a atividade física que ela encontrou um caminho para ajudar a reconquistar a sua saúde. Vamos conhecer essa história. Programa de estreia e a temática do nosso programa é Outubro Rosa. Eu quero apresentar para vocês uma das nossas associadas que confiou a sua saúde ao Transmontano e ela felizmente está aqui para contar uma história de sucesso, de superação. A Jeane passou pelo tratamento do câncer de mama e vai contar um pouquinho pra gente como foi essa história. Jeane, conta pra gente então, como foi esse processo? Primeiro eu queria entender se você é uma atleta, porque a gente começou essa conversa antes da gravação falando sobre a prática da atividade física. Conta um pouquinho pra mim como era a sua vida, a sua rotina antes do diagnóstico e como é que você evoluiu a partir da notícia da doença. Então, eu já praticava, né? Eu sou praticante de CrossFit, já praticava esse esporte há alguns anos já na minha vida e infelizmente foi num box de CrossFit que eu descobri a doença. Fazendo um alongamento, senti minha mama um pouco enrijecida. E aí, depois que eu senti, né, minha mama enrijecida, eu procurei os médicos, né, do meu convênio para mim fazer os exames para ter o diagnóstico se sim ou se não. Entrou com o processo, com o início do tratamento e durante esse período você se afastou das atividades físicas? Sim, eu achava que como eu era, né, eu treinava todos os dias, eu achei que eu fosse capaz de treinar por já ter visto outras pessoas, mas infelizmente não foi o caso. Teve uma coisa que eu aprendi com a doença, é respeitar o tempo do nosso corpo. O que você sente que melhora toda vez que você pratica, quando você retornou no início desse ano e toda vez que você pratica atividade física, qual é a melhora real que você sente? A atividade física é o principal remédio pra gente. Para não voltar, né, a ter um câncer mesmo eu tendo tido, infelizmente, mas a atividade física, ela melhora a tua parte mental, né, porque a gente fica bem fragilizada, porque a sua vida vira de cabeça para baixo. Então, eu acredito sim que a atividade física melhora tudo. É realmente uma história de sucesso, de superação. A gente está aqui no local de trabalho da Jeane. A Jeane é dona de uma pet shop, né? Isso. Então, o convívio com os animais também deve fazer muito bem, eu acredito. Ai, sim. Né? Essa energia do animal também é sim. muito bacana. Então, Jeane, obrigada por ter dividido essa história com a gente. A gente vai te receber no estúdio para entender um pouquinho mais tecnicamente como foi o seu processo de tratamento e cura. Você pode deixar uma mensagem para quem está enfrentando a dúvida da doença, quem está passando pelo tratamento? Eu vim com uma camiseta de uma pessoa que eu conheci através do câncer. Ela também teve câncer de mama, ela é do Sul. E uma frase que sempre me acompanhou o tratamento todo é que um diagnóstico, ele me dizia que eu estava doente, mas nenhum dia da minha vida eu senti que eu estava doente. Desde o momento que eu descobri o câncer de mama, eu coloquei na minha cabeça que eu ia vencer, que eu já estava curada e assim foi. E venceu. E venci, graças a Deus, 1 ano já.
Que maravilha, e tá aqui com a gente dividindo essa história. Sim, Obrigada, muito Diana. obrigada. E para contar um pouquinho mais sobre essa história, quem está aqui com a gente é a protagonista dessa história linda de superação, né? A Jeane, que pode ajudar muito a quem está em casa também passando por uma situação semelhante. Junto com a Jeane está aqui também com a gente a doutora Andréia, né? Que é mastologista, ginecologista, vai nos ajudar a entender o que pode acontecer com o nosso corpo nessa fase de reabilitação e como a atividade física pode colaborar na melhora da qualidade de vida em geral. Eu queria que a senhora explicasse para a gente como a atividade física de fato contribui na melhora do estado de saúde dos pacientes, especialmente, né, das que passam por esse processo cirúrgico. É fundamental. Fundamental porque vai tanto aumentar a sua autoestima, a sua vontade de enfrentar aquela situação, vai melhorar em relação à depressão, que pode acontecer em alguns casos durante o tratamento e principalmente vai ajudar em algumas sequelas que podem ser evitadas durante a recuperação. A gente sabe que é muito importante a manutenção do peso para a gente evitar, inclusive, uma recidiva da doença. Então, as pacientes têm que se conscientizar que manter o IMC ou mesmo medir a cintura, etc. E como é que a gente consegue isso, né? É uma dieta controlada e exercício. Então, ela vence a fadiga mais rapidamente do que a sedentária ou que não tem essa prática de esporte, atividade física regular. A questão do convívio social, né? Você não pratica o esporte normalmente sozinho e você acaba tendo muitos benefícios aí nesse sentido também. Porque não é fácil. Não, com certeza não é fácil. E não foi fácil para você, né, Jane, receber esse diagnóstico. Mas quando que você sentiu que a atividade física estava fazendo a diferença na tua recuperação? Então, na verdade, durante o tratamento eu não consegui. Mas também respeitei esse limite que o meu corpo pedia. Mas é o que a doutora está falando. Como eu já era praticante da atividade, eu acho que a força, né? Mesmo durante o tratamento, essa força que a atividade ao longo dos anos me fez. E como a doutora falou, os médicos dizem que a atividade física é o nosso maior remédio. Entendeu? Para não ter uma recidiva, para ter essa força muscular, né? Porque conforme você para a atividade física, o seu músculo guarda aquele tempo que você treinou. Agora, a doutora Andréia falou na questão da depressão. Você passou por esse processo também? Sim, né? Porque a doença é muito solitária, apesar da gente ter ótimos médicos, ter sempre o meu marido do meu lado, que sempre foi um parceiro, é bom falar, né? Porque muitas mulheres passam pela separação. Sim. Eu tinha ao meu lado minha mãe, meu esposo, meus filhos, mas a doença é você e a doença. Então é aquela coisa, sua mente é a doença. Eu conversava muito com os meus médicos, conversava muito com meu marido, mas infelizmente a depressão é uma coisa que vem, mas graças a Deus está tudo controlado. Agora, doutora Andréia, do ponto de vista emocional, a paciente que passa, né, pelo câncer de mama, a gente está vendo aqui o depoimento da Jane. Qual é a dica que fica para quem passou, está passando por esse momento difícil, para ajudar a superar os medos e as inseguranças que vêm junto, né? Sim, eu acho, primeiro, que receber o diagnóstico é sempre impactante. Então, a gente tem que entender, entristecer, sofrer. E, obviamente, isso vai sendo superado. São 5 fases que o paciente passa até chegar à aceitação. Jane, para a gente terminar, queria que você deixasse um conselho, uma mensagem, depois de ter passado, né, por esse momento, quem está assistindo que pode estar passando, atravessando o mesmo momento que você passou. Eu queria dizer que se alguém, né, aí de casa, primeiro para se cuidar, né? Você conhecer o seu corpo faz toda a diferença, eu já tinha esse costume. Se cuidar, se autoavaliar, ir sempre ao médico, porque eu acho que se a gente fizer a prevenção, descobrir o câncer no comecinho, como eu descobri, você tem chance de ser curada como eu tô há 1 ano aí, né, doutora, em acompanhamento, mas eu me sinto curada como desde o primeiro dia que eu tive o diagnóstico. Eu nunca me senti doente.
Daquele momento eu já me sentia curada e realmente estou.